Senhoras, senhores, público que nos assiste aqui dessa tribuna, venho, colegas deputados, expressar grande preocupação com o que está acontecendo no estado de Mato Grosso do Sul. É preocupante e essa casa, deputados, precisa, através de uma luta renhida, trazer transparência às informações que têm acontecido nos últimos anos dentro da CACEMES. É assombrosa a preocupação da diretoria em esconder, deputada Mara Caseiro, algumas informações de contratos particulares que são celebrados dentro da CACEMES. Tem atuado junto a parlamentares, ora demonstrando ausência de preocupação por transparência, e quando os parlamentares trazem votações, posicionamentos verdadeiros, leis, emendas que darão transparência total, temeridade máxima com qualquer tipo de transparência, desmascarando qualquer tipo de ato ímprobo praticado pela diretoria na qualidade de representante dos seus segurados. Trago a vossas excelências o que será uma denúncia enviada ao Ministério Público do Estado, para que nos ajude a tomar as providências necessárias e apurar, senhores colegas parlamentares, todos os tipos de desvios, acordos conchavos, que visam lesar indiretamente o erário, os servidores e os seus segurados. Indago a vossas excelências, como é que pode uma entidade que representa 217 mil segurados num plano de saúde odontológico, que começou com R$16, passou para 18, passou a 20, foi aprovado a R$45, a contratação de 12 anos de assistência, quando a diretoria verdadeiramente não possui esses 12 anos. Um contrato que, se fizermos uma conta simples, aritmética, chega, deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência, que é experiente em gestão, em contas, um contrato que ultrapassa 1,4 bilhão de reais, deputado Zé Teixeira. E nós não temos acesso, mas para socorrer e fornecer míseros 60 milhões de reais, convertidos em R$10 de desconto aos seus segurados, é pedido a essa casa que socorra atitudes, no mínimo, obscuras, praticadas pela diretoria da CACEMES. E digo que será uma denúncia, porque os servidores da CACEMES precisam ter conhecimento e ajudar o parlamento, e cobrar do parlamento e de suas autoridades máximas, colegas parlamentares, o motivo da CACEMES estar sendo acionada na Justiça, através da empresa que presta serviço de odontologia, e elaborado e formatado um acordo de sigilo e confidencialidade de informações dos intermediários de um negócio bilionário. Tive acesso, e vou colocar para vossas excelências, o número do processo que está sendo discutido, essas questões. Processo que tramita em primeira instância, número 082 4305 022 023 812 1000 ao contrário 0001. Colegas parlamentares, atas notariais foram feitas e ofereceram ao intermediador do negócio, deputado Lídio Lopes, ofereceram ao intermediador do negócio
bilionário realizado com a Cacemes, um percentual fixado em lei, como se fosse um contrato de corretagem. O que está errado, porque o contrato de corretagem, colegas parlamentares, ele se aplica com o objeto lícito, certo, determinado, e a característica maior de um contrato de corretagem são daqueles profissionais que nós homenageamos na sessão aqui que antecedeu, a sessão solene que antecede essa sessão ordinária, onde homenageamos pessoas que lutaram, pessoas que se destacaram por serem verdadeiramente corretores de imóveis. Deputado Coronel Davi, Vossa Excelência puxou para si o fardo de homenagear, deputado Coronel Davi, as pessoas que corretam, as pessoas que negociam, as pessoas que promovem intermediação de negócios lícitos, não de negócios obscuros. Como é que pode uma empresa que presta serviço para a Cacemes e que socorre dos cofres públicos do estado de Mato Grosso do Sul um valor de 60 milhões de reais, formular um contrato e não mostrar o contrato da ordem de 1,4 bi, que nós não temos como afirmar, a não ser por estimativa, mas que está aqui os instrumentos, tanto do acordo e sigilo de confidencialidade, com as empresas que participaram da intermediação, e as empresas não aceitaram, judicializaram, porque para eles, 5%, 6%, 3%, que é o que se paga, deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência já pagou muito contrato de corretagem, é o que se paga quando a pessoa trabalha, quando a pessoa promove uma intermediação. Ali as empresas reivindicam, como se sociedade de fato fosse a existência, deputado Neno Razuc, de 30% desse contrato. Porque a diretoria da Cacemes, segundo o que consta nos autos, fez um contrato de 3 anos, num valor de mensalidade, dobrou esse contrato, o valor, aprovou em R$ 45, segundo consta, e estendeu para 12 anos, 45 vezes 217 mil segurados, deputado Neno Razuc, faça a conta, vezes 12 anos. Nós estamos falando de um valor de 1,4 bilhão de reais, sem que nenhum parlamentar, sem que o Ministério Público, sem que o Tribunal de Contas, sem que os servidores da Cacemes conheçam a existência desse contrato. Isso parou no Poder Judiciário e vai ser discutido. Um ponto interessante que nós vamos levantar e que o Ministério Público também vai, deputado Neno Razuc, o porquê que a empresa, em tese comissionada, cobra não 5%, mas 30%. Algo há de errado, porque a empresa que deveria receber, ou que alega receber 30% desse contrato, não recebeu. Quem é que recebeu? Se existe um desacordo, deputado Neno Razuc, que é o que nós precisamos apurar e é o que nós precisamos conhecer dentro dessa casa, os termos e condições desses contratos, esse é um dos contratos que nós estamos levantando. Concedo a parte? Concedo a parte. Deputado João Henrique, eu vou te falar a verdade, eu também não estou satisfeito. Eu fiquei, depois da votação em que essa casa concedeu aí esse bônus à Cacemes de 60 milhões de reais e ainda um aumento considerável para o servidor, porque o servidor vai pagar por membro da família. Eu também não estou satisfeito e tenho conversado com colegas, muitos requerimentos não foram respondidos. A Cacemes realmente vem omitindo, alguma coisa tem, porque senão já teria sido tudo respondido. Começo a entender que essa CPI é necessária mesmo. Estou insatisfeito com o que aconteceu aqui com essa casa, porque o deputado Rafael Tavares, quando apresentou o pedido de CPI, ele cobrava justamente mais transparência na Cacemes. Que se houvesse essa transparência, com certeza não ia estar tendo esse pedido. Só que o que aconteceu?
em vez de uma comissão parlamentar de inquérito investigar o que acontece de errado na CACEMES e trabalhar pelo servidor, para que o servidor não seja onerado, o que aconteceu? A CACEMES, não a CACEMES, mas a má administração do presidente Ricardo Hayashi ganhou um bônus de 60 milhões, ganhou aqui dessa casa. Quando falo que fico triste, fico me sentindo mais uma vez, deputado Pedro Kemp, me sentindo palhaço. Não tem como não sentir um palhaço, não tem como servidor que vai sair do bolso dele não se sentir. Infelizmente é o que aconteceu. Só que eu concordo com o senhor, fico feliz que veio trazer novamente esse tema aqui, e vou dizer, não vamos desistir. A gente vai continuar. Enquanto não for esclarecido, enquanto não tiver tudo limpo para todo servidor, o porquê de uma prestação de contas de superávit e pós-eleição, dizer que precisa de dinheiro do governo, que precisa de dinheiro do povo para poder regularizar o que ele fez, ou de errado ou de mal administrado, que não deixa de ser errado também, não vai ficar assim. Continuamos nessa luta, pode contar comigo. A CACEMES não vai ser prejudicada. Os servidores que pagam podem contar com o nosso trabalho para que seja tudo esclarecido e ele não seja onerado como está sendo agora, prejudicado pelo presidente Ricardo Hayashi. Incorporo a parte de Vossa Excelência e agradeço, deputado Neno Razuc, mas o tema deixou de ser caso de política para começar a ser caso de polícia, deputado Neno Razuc. Porque foi oferecido num acordo de confidencialidade um valor por volta de 2 milhões de reais, deputado Neno Razuc. 2 milhões de reais a título de comissão inexistente, porque não se trata de valor imobiliário. E a empresa, na justiça, cobra e alega ter direito a 30%. Aí que está o meu ponto, deputado Neno Razuc. Se a empresa cobra 30%, se esse valor foi combinado e foi convencionado, esse contrato está com uma margem de sobrepreço, em tese, e que nós precisamos apurar, que o Ministério Público vai apurar, porque nós estamos fazendo hoje, deputado Neno Razuc, um requerimento formal ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, não para que veja contas da CACEMES, mas para que apure os contratos que ensejaram esses números, como este contrato. Como pode, deputado Neno Razuc, eu estou lendo um termo de confidencialidade de 2 milhões de reais que está sendo retirado do servidor público. Não pode existir confidencialidade. É a mesma coisa que a CACEMES dizer para essa casa: eu quero esconder alguma coisa. Porque a empresa que intermediou, que negociou um contrato vigente com uma empresa que tem as piores referências do estado do Paraná, deputado Neno Razuc. 15 anos essa empresa era desativada e não prestava nenhum tipo de contrato. Como pode ser beneficiária de um contrato bilionário e chegar a essa casa e nós darmos a essa empresa indiretamente o dinheiro que vai parar na mão de um corretor que não está aceitando um valor milionário? Dos 60 milhões de reais que essa casa deu, 2,5 milhões está indo para a mão de um corretor, talvez mais, porque ele está judicializando e pedindo 30%. É uma vergonha. Isso é indiretamente recurso público. Isso é retirado do servidor. Essa casa não pode aceitar. Deputado Zé Teixeira, eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência, mas não sem antes explicar o tamanho e o poder que se transformou a instituição CACEMES. O orçamento deles é maior que o orçamento da Assembleia em mais de 2 vezes. E hoje quem socorreu a CACEMES foi a Assembleia. Porque se nós não tivéssemos tocado o dedo na ferida e começado a querer enxergar o que está acontecendo lá, através de termos obscuros de confidencialidade, o servidor nem os 10 teriam direito. Nós precisamos trazer mais luz e descarregarmos, deputado Zé Teixeira, o peso dos ombros do servidor.
Deputado Zé Teixeira, nós estamos contratando no estado de Mato Grosso do Sul um empréstimo da ordem de 2,3 bi. E nós estamos socorrendo CACEMS, e nós não estamos resolvendo gasolina, e nós não estamos resolvendo o valor do Fundersul, e nós não estamos resolvendo o valor de cesta básica, e nós não estamos resolvendo energia elétrica. São temas sensíveis. Deputado Zé Teixeira, permite uma parte, concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado, o que Vossa Excelência está falando aí, na minha visão, é muito grave. Primeiro, eu não entendo como pode haver corretagem em questão de saúde. Não entendo. O pastor está falando de corretagem. Corretagem quando você vende um imóvel de um terceiro e tal, mas corretagem de saúde é muito grave. Aí Vossa Excelência falou aí um contrato de 1 bilhão e 400 milhões em 12 anos. Dividido pelo valor, dá 11 milhões por ano, certo? E dividido por mês, dá 970 ao mês. Que isso que está gastando nas minhas contas, aí é 970 por mês. Aí quando Vossa Excelência coloca que tem corretagem, aí uma empresa que pegou a licitação, alega que não recebeu. Alega que não recebeu. 9 milhões, deputado Zé Teixeira, por mês. Como é que é? 9 milhões por mês na conta. Bom, então eu fiz a conta na máquina da Mara, aí deve ter dado alguma diferença de número. Mas se fosse em boi, a sua cabeça ia funcionar mais rápido, deputado. Tá. Então, eu pergunto a Vossa Excelência o seguinte: quando Vossa Excelência coloca aí tudo o que Vossa Excelência está falando, na minha visão, o caminho é o Ministério Público. Segundo o que Vossa Excelência está dizendo, a pessoa que tem o contrato não recebeu, foi lá e alega que tem que receber, aí chegou lá e disse que outro recebeu, pelo que eu entendi, é isso? Pelo que eu entendi, é isso? Então, isso aí tem falcatrua grossa no que Vossa Excelência está falando. Se isso aí for procedente, for verdadeiro, acho que o caminho é aqui, nem a CPI, acho que o caminho é o Ministério Público, a Polícia Federal, acho que tem que tomar uma certa providência no que Vossa Excelência está falando. Muito obrigado pela parte. Eu incorporo a fala de Vossa Excelência, deputado Zé Teixeira, a nossa fala. Mas eu gostaria de aproveitar parte do discurso de Vossa Excelência para dizer que a CPI, e eu que estudei nas bancas da Faculdade de Direito, deputado Zé Teixeira, ela compartilha os poderes da atividade policial. Só um segundo. Concedo mais uma vez uma parte. Pega a máquina dos Vossa Excelência aí e multiplica 970 por 12 meses para ver se não dá 970. Para ver se não dá 11 milhões. Multiplica 970 por 12, vê se não dá 11 milhões. Deputado Zé Teixeira, a conta é em 217 mil servidores segurados. São 217 mil, é o que se tem notícia, deputado Teixeira, os números embaralham mesmo. 217 mil vezes R$ 45,00 vezes 12 anos. Essa é a conta que a gente tem notícia. Mas para continuar o meu raciocínio, deputado Zé Teixeira, a fala desse parlamentar reconhece, nas palavras de Vossa Excelência, o poder da atividade fiscalizatória. Compartilhamos, deputado Zé Teixeira, os mesmos poderes que a atividade policial tem, mas com dever a mais. Nesse caso, a população direciona a essa casa a cobrança. Vem eleição, entra eleição, nós somos cobrados, nós temos mandatos, nós devemos prestar contas. Os delegados, os promotores que são concursados e que têm suas atribuições designadas, hierarquias e funções pré-estabelecidas, não têm a liberdade que tem o parlamento para investigar e entregar solução, deputado Zé Teixeira. Porque foi essa casa que socorreu e entregou solução no valor de 60 milhões de reais, quando, deputado Coronel Davi, em verdade, o que nós gostaríamos, toda essa casa, o que gostaria, o que foi convencida a dar esses 60 milhões, era para que o peso aliviasse toda a carga que foi colocada sobre os ombros dos servidores públicos. Gerou indisposição com a diretoria, quando questionamos
o tamanho do valor que ia ser descontado, os 10ão. Vossa Excelência, deputado Coronel Davi, Vossa Excelência, deputado Neno Razuc, bem sabe o que esse parlamentar está falando. Deputada Mara, Vossa Excelência também tem conhecimento que a vontade dessa casa era exonerar qualquer tipo de cobrança dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul. Mas o que esse parlamentar traz, deputada Mara, é algo muito grave e perigoso, porque talvez não seja o primeiro socorro que nós tenhamos que dar. Que fique aqui um alerta, nas palavras desse parlamentar, nas atitudes muito bem colocadas pelo deputado Rafael Tavares, que nós façamos uma CPI e averiguemos todo e qualquer tipo de denúncia que nos são trazidos todos os dias, a partir do momento que colocamos a cara, dos servidores da CACEMS, que exigem resposta, exigem e vão cobrar desse parlamento. Lembre-se, senhores, desse dia que esse parlamentar sobe a essa tribuna. Nós temos o dever de cobrar e de ratificar as contas e os contratos que são feitos por essa entidade que recebe importante contribuição dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul. É isso que peço a Vossas Excelências, que assinem o pedido de CPI formulado pelo deputado Rafael Tavares e também assinem o pedido de CPI que farei para averiguarmos os contratos que trouxeram essas divergências e aritméticas contábeis que se revestem num verdadeiro estelionato eleitoral. Obrigado, colegas parlamentares. O pedido de CPI está pronto para ser assinado em nosso gabinete.